Meus amigos, a Organização Mundial de Saúde, que está a serviço da China, e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que está a serviço dos globalistas, estão reestruturando o Foro de São Paulo na Argentina. A Argentina, daqui a pouquíssimos dias, será o centro decisório e estratégico do Foro de São Paulo, visando naturalmente a destruição do Brasil, entre outras coisas. Vejam a seguinte matéria que saiu hoje, dia 17 de abril de 2020, no Renova Mídia. Organização Mundial de Saúde é acusada de traficar médicos cubanos em meio à pandemia. Ashley Moody, procuradora-geral da Flórida, nos Estados Unidos, acusa a Organização Mundial de Saúde de traficar médicos cubanos em meio à pandemia de coronavírus. Em entrevista à emissora Fox News nesta quinta-feira, Moody disse que médicos de Cuba estão sendo enviados para vários locais do mundo com pouco ou nenhum salário. Bem, a procuradora-geral da Flórida, nos Estados Unidos, Ashley Moody, é provavelmente muito ingênua de acreditar que são médicos, os médicos cubanos, porque, antes de tudo, são agentes do regime comunista de Fidel Castro e, por extensão, de todos os outros Castros lá da ilha. Vejam agora esta notícia saída ontem no Infobae. Fortes críticas das comunidades profissionais argentinas diante da chegada de mais de 200 médicos cubanos. Na manhã desta quinta-feira, veio à tona a notícia de que o Ministério das Relações Exteriores da Argentina permitirá que mais de 200 médicos cubanos cheguem ao país, com o objetivo de unirem-se à luta contra o coronavírus nas próximas semanas, quando, segundo autoridades, pode-se chegar ao pico da doença. Por meio do isolamento social preventivo e compulsório decretado pelo governo nacional, o objetivo é adiar a instância e ganhar tempo. Adiar aqui o problema da contaminação e ganhar tempo para preparar o sistema de saúde. Até aí, aparentemente, tudo certo. Comprar respiradores e outros suprimentos médicos. Até aí, aparentemente, tudo certo. Instruir a equipe dedicada a atender a emergência. Até aí, aparentemente, tudo certo. E obter mais médicos. Alguém lembra do Mais Médicos? Pois é, com a desculpa do coronavírus, a Argentina receberá 200 agentes cubanos para sabe que propósito, já que esses mesmos médicos podem conhecer muito bem o Brasil, porque é possível que por aqui tenham vivido algum tempo, na era Dilma, e sabem muito bem como passar por nossas bem porosas fronteiras. Com esse argumento, o governo diz que pretende que 202 profissionais cubanos cheguem em breve em um voo especial da Companhia Aérea de Aviação Cubana. Como você deve saber, a maioria deles irá para a província de Buenos Aires, onde o ministro da Saúde, Ginés Gonçalves Garcia, reconheceu em reunião com os deputados que teme que se desenvolva uma situação incontrolável. Pois é, o temor de uma situação incontrolável tem sido usado para colocar em prática as mais absurdas políticas. Como os comunistas têm 200 anos de experiências golpistas, eles estão sabendo muito bem como se servir desta situação, de uma possível situação incontrolável.
Pois é, agora vejam que interessante também em relação à questão do FMI. A Argentina, todo mundo sabe, está quebrada. Desde 2003, a Argentina deu calote na sua dívida externa. Há muito que não paga nada. Tem os chamados títulos podres e assim por diante, que só mesmo na justiça americana é que podem ter eles algum revés nesse aspecto. Mas o fato é que a Argentina, com a volta do peronismo, de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, está implantando em ritmo acelerado todas as chamadas políticas sociais da agenda globalista e comunista, quais sejam dar dinheiro ao povo, torná-lo escravo do Estado, absolutamente dependente do Estado, taxar grandes fortunas, aumentar a carga tributária, para assim a farta distribuição de Bolsa Fique em Casa. Mas como que a Argentina pode produzir esse milagre, sendo um dos países mais caloteiros do mundo e um dos que tem perdido mais investidores nos últimos anos? O ministro da Economia, Martim Guzmán, essa notícia saiu hoje no RT News, saiu nessa madrugada, informou que a proposta de reestruturação da dívida argentina implica uma redução de capital de 3,6 bilhões de dólares. Martim Guzmán anunciou nesta quinta-feira que a proposta de pagamento da dívida externa que ele apresentará nas próximas horas implica um adiamento dos compromissos da Argentina com o FMI até 2023. Como Guzmán explicou em comunicado público, a oferta de reestruturação da dívida de 68 milhões emitida de acordo com legislação externa inclui, além de um período de carência de 3 anos, uma dedução de 62% dos juros e uma redução de 3,6 bilhões em capital social. Hoje, disse ele, não podemos pagar nada e não podemos fazê-lo por vários anos, não poderemos fazê-lo por vários anos, reconheceu o funcionário do portfólio econômico. Tanto o governo de Alberto Fernandes quanto o Fundo Monetário Internacional, de acordo, consideram que a dívida do país sul-americano é insustentável. Por isso pediram aos obrigacionistas que aceitassem deduções importantes. Eles nos pedem mais ajustes fiscais rápidos e em maior quantidade. Isso destruiria as oportunidades de milhões de argentinos e não permitiremos. O limite é a oferta que apresentaremos amanhã, hoje, terça-feira, disse Guzmán, em Buenos Aires. Ao seu lado estava o presidente Alberto Fernandes, que lembrou-se da saída da crise de 2001, quando 2 anos depois chefiou o gabinete do governo de Néstor Kirchner. Ele disse: decidimos fazer o mesmo que em 2003. Naquela época tínhamos que enfrentar um padrão herdado e dessa vez um padrão virtual. Sempre há uma desculpa. Olha, eu vou dar o calote porque a gente recebeu o governo com os cofres vazios e, bem, temos que dar o calote. Agora a mesma coisa. Recebemos o governo, mas recebemos um governo também de cofres vazios, de Macri, e para piorar a situação veio o coronavírus. Então não se paga mais nada daqui para frente, beleza? O FMI diz sim, amém, claro, a Argentina não pode arcar com essas despesas. E assim eles vão. Assim eles vão montando as estruturas para não só um grande calote, evidentemente, mas para que amanhã depois o FMI, o próprio FMI e a China, Organização Mundial de Saúde, liquidem o país, que é, evidentemente, o que querem fazer aqui no Brasil, através desse plano Mansueto. Primeiro, também para que Bolsonaro seja acusado de desequilíbrio fiscal, de promover um desequilíbrio fiscal, emitindo dinheiro, despejando dinheiro nos estados,
para que o povo fique em casa e a economia continue funcionando ao mesmo tempo, mas para que amanhã depois o Brasil totalmente endividado seja salvo por quem? Pela China, claro. A matéria segue dizendo, vamos pagar a dívida, naquela época tínhamos que enfrentar um padrão herdado e dessa vez um padrão virtual, mas assumimos o compromisso de sair dessa situação. Vamos pagar a dívida sem mais atrasos para o pagamento. Não vamos mais pagar a dívida sem mais atrasos para os argentinos, ou impondo mais atrasos aos argentinos. Segundo Guzmán, os credores terão 20 dias para analisar as condições propostas pela Casa Rosada, o FMI. Nesse período, haverá pessoas jogando muito duro, porque há muitos interesses em jogo. Pois é, só que o FMI já mandou dizer que, coitada da Argentina, o país do Papa Bergoglio não tem condições de honrar os seus compromissos. Bem, para terminar, uma pérola do Twitter. Aquele senhor que esteve no Espada Federal, Luiz Inácio Condenado da Silva, que tirou o dinheiro da saúde do povo brasileiro para fazer um porto em Cuba e deu uma refinaria brasileira para o cocaleiro Evo Morales, para fortalecer a aliança entre os pueblos aqui da América Latina, mandou o seguinte recado para o companheiro Alberto Fernandes. Parabéns, companheiro Alberto Fernandes, pelo sucesso obtido até agora no combate à pandemia e também pelo seu aniversário. Muita força e muita lucidez para bem dirigir o povo argentino nesse momento tão difícil para a humanidade. Pois é, e para o povo brasileiro, Lula, como sempre, manda uma banana. Mas é isso aí, é muito fácil fazer um combate ao midiático coronavírus com as armas dos outros. Ou melhor, é muito fácil dar esmola com o dinheiro dos outros, e é o que está acontecendo na Argentina. Mas de mais perigoso mesmo é essa nova leva de cubanos que virão para cá, bem pertinho do nosso território. Hasta la vista.